que a gente vai seguindo aí nesse roteiro. A casa edificada sobre a rocha. Então, vamos refletir a este respeito, né? Entendendo o que é que a doutrina espírita nos fala sobre esse simbolismo, e são textos evangélicos que estão tanto no Evangelho de Lucas quanto de Mateus, de forma muito semelhante, né? A gente já estudou lá atrás que os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos são evangelhos sinóticos, né? São semelhantes porque bebem na mesma fonte. Apenas o evangelho de João é que é um pouco mais diferente, né? Mais chamuscado pelo olhar, pela visão mediúnica do apóstolo João. Esclarecer porque as pessoas podem e devem colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Esse, digamos assim, é que todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. A gente é comum repetir essa expressão, né? Senhor, Senhor. E Kardec, no capítulo 18, item 9, ele faz essa pergunta, né? De que serve, porém, chamarem mestre ou senhor se lhe não seguem os preceitos, né? Essa é aqui a reflexão que a gente vai tentar estudar na manhã de hoje, né? De que adianta eu estar repetindo Senhor, meu Deus, Senhor, Senhor, se não sigo os preceitos do Mestre Jesus, né? São eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Então, quando Jesus nos ensina todo o seu evangelho, é porque ele nos revela a verdade. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Ou seja, a nossa estabilidade na vida, na nossa jornada espiritual, passa por compreender, e mais do que compreender, internalizar, e mais do que internalizar, praticar, exercer, vivenciar as palavras do Cristo, né? Então, as palavras do Cristo, o exemplo do Cristo, porque ele não apenas falou. Jesus é um dos profetas que vieram para a humanidade que ele testemunhou as suas palavras. Ele apenas não ensinou, ele vivenciou, né? Então, ele revela a verdade. Estas palavras são estáveis, porque são eternas. As palavras do Cristo não passam. Então, a gente já estuda o Evangelho, pelo menos há 2000 anos, e as palavras estão permanentes, né? O Evangelho está lá do mesmo jeito. A gente não tem uma vírgula a retocar, porque são a verdade. E a verdade é eterna, né? Eu ainda acrescentaria como é atual. Às vezes eu fico pensando. Porque são eternos. Como é que isso foi escrito? Como a gente viu haverá guerras, mortes, não sei o quê. Daí a gente puxa para o nosso tempo. Como é atual que está escrito? É muito próximo do que a gente vive, do que a gente está vendo, do que a gente está passando. A gente estudou isso, Rita, naqueles capítulos das predições do Evangelho, né? Isso é a visão ampliada de quem conhece, né? Sei lá, nossa amiga Cida hoje vai receber um bocado de crianças dentro de casa, vão se juntar, vão brincar, vão pular, vão trelar. Dependendo do comportamento das crianças, ela tem uma previsão do que é que pode acontecer. Pode ter isso aqui, pode quebrar uma coisa, pode não sei o quê, pode desarrumar. Não é porque ela está adivinhando, é pela experiência de quem já viveu e pela possibilidade de você fazer uma previsão. Ela não está dizendo que vai acontecer, mas é uma previsão. A gente, quando estudava aqui, a gente até falava que tem uma cadeira que está com a perna troncha. Aí, se Edmundo sentar na cadeira, há uma possibilidade da cadeira quebrar. Aí alguém olhando vai dizer, rapaz, essa cadeira vai cair. Isso não é uma profecia, isso é uma previsibilidade, porque você está vendo que pode acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. Então, muitas dessas coisas, o espírito que vê do alto,
que vê de cima do monte, ele tem a capacidade de enxergar na frente, porque ele está vendo o todo, e o todo para ele é o presente. Quando para quem está na estrada, aquele momento, ele está passando por ele. Mas para quem olha de cima, ele está vendo tudo, né? Então, as palavras do Cristo são eternas, e são atuais porque são eternas, né? Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Então, isso a gente vai estudar aqui também, né? Então, não há uma condição social, uma condição de localidade, não há uma condição de títulos honoríficos para você servir ao Cristo, né? Na qualidade de político ou varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra, todos nós, podemos fazer o que nos ensinou Jesus, né? Porque a nossa vinha é o mundo inteiro. É isso que a gente vai estudar, né? O texto evangélico, ele diz o seguinte: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ele está se dirigindo a nós, em todos os tempos, não é? Então, é atual. Ele dizia isso há 2000 anos atrás, mas todas as vezes que nós lemos, a gente ainda nos sentimos sendo chamados a atenção. E por que, Edmundo, você chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Não é? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, isso é o que nos ensina o Evangelho de Lucas. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, como a gente já mencionou, são sinóticos, ele diz mais ou menos a mesma coisa. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então vejam que os evangelhos são grandes. Se a gente quiser se lembrar desse evangelho, eu ontem estava rindo, porque eu me lembrava da história dos 3 porquinhos, porque é exatamente isso, não é? Ele passa uma história infantil para ensinar à humanidade o evangelho da casa edificada sobre a rocha, né? Porque é o homem prudente que ouviu as palavras do Cristo, ouviu as recomendações do Cristo e as praticou. Na hora que ele pratica, na hora que a gente ouve, na hora que a gente pratica, a gente edifica a nossa casa espiritual, sobre rocha. E podem vir as dificuldades que houverem, chuvas, rios, ventos, combates, a gente estará edificado sobre a rocha. A nossa casa não se abalará. Então, o verdadeiro cristão, aquele que ouve as palavras do Cristo, que ouviu as palavras do Cristo, que internalizou e que tem a capacidade de exercitá-las e de praticá-las e de vivenciá-las, esse não tem, digamos assim, tempo ruim. Pode vir o que vier, mas a sua base é sólida, porque ele conhece a verdade, porque a verdade é eterna. Ele sabe para que está aqui, do que é feito e como é que vai superar essas adversidades. É o homem prudente, não é? Se a gente, como a maioria de nós, já ouvimos a palavra do Cristo e não as praticamos, a gente é o homem
é insensato que constrói uma casa, mas é sobre areia. Na hora da dificuldade, a casa cai, como se diz no popular. Essa é a expressão do evangelho, né? É aquela história que a gente ouve muito no popular, né? Ah, mas eu perdoo, mas não esqueço. Eu não esqueço de jeito nenhum, né? Essa história de perdoar 70 vezes os outros, eu não vou perdoar ninguém, não tenho capacidade de perdoar. Ou seja, a gente já tem conhecimento do que é o evangelho. A gente já ouviu a expressão do evangelho. Fazer é outro quinhão, é outro passo, né? É aquela história. Fumar faz mal à saúde. E quem fuma tem lá o cigarro que tem lá 1000 dificuldades, né? O cara lê aquilo ali e dá uma carreira, né? Então, a gente tem conhecimento, a gente não tem ainda consciência de parar de fumar. Se tivesse no pacote de comida tudo que a comida faz, eu também não ia comer, não, mas daqui a pouco vão dizer também, né? A gente vai adquirindo consciência no caminhar. E muitas vezes, para adquirir consciência, o remédio é a senhora dor, que bate a porta, né? O cara não faz por amor, faz pela dor, não é? É o caminho, não tem outro jeito, né? A gente vai tentando se educar, é um processo educativo. Tenta uma vez, tenta 2 vezes, tenta 3 vezes, 4 vezes. Não, tá bom, meu amigo. Mestre, puxa vida. Mestre é quem faz. Mas diga lá. Descansa um pouquinho e começa de novo. Descansa um pouquinho e começa de novo. Mas olha, eu antes de estudar o espiritismo, eu até assim, me queixava do sofrimento. Depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a passar algumas situações e também lidar com algumas situações dessa questão do sofrimento, hoje eu não chamo, eu acho que não deveria nem existir mais esse nome. Eu acho que o sofrimento ele sempre é uma lição, não tem outro caminho. É um aprendizado, né? É uma escola, né? Então, na verdade, essa questão de cansar é natural, porque nós somos almas ainda imperfeitas. Nós não temos a musculatura do Cristo, nós não temos a musculatura dos grandes mestres, nós não temos essa capacidade. Nós ainda somos aquele personagem, ó vida, ó dia, né? A gente ainda é essas criaturas que ainda reclamam do nosso prato cheio, do nosso prato médio. A gente ainda tem as nossas dificuldades, porque a nossa casa começa a ser edificada sobre a rocha, né? Agora, isso não é, digamos assim, motivo para a gente achar que não vai chegar. Nós chegaremos, sim, na condição de edificar uma casa sobre a rocha. Nós somos perfectíveis. Nós ainda não somos perfeitos. A doutrina espírita, ela é consoladora, Andréia, porque ela nos dá a perspectiva do porvir. Ela nos dá a perspectiva de dizer, meu irmão, você ontem caiu. Hoje você já engatinha. Amanhã você vai levantar e depois de amanhã você vai ser feito Rita e sair correndo, né? Então, a gente vai caminhando. Essa é a perspectiva da doutrina espírita. Ela não vê quem está caído e diz, não, você vai ficar caído aí mesmo. Não. A gente tem a perspectiva de levantar. A gente tem a condição de levantar. É isso que consola. É isso que fortalece. É isso que nos ajuda, que nos apoia. Quando a gente trabalha numa reunião mediúnica, por exemplo, a gente não sabe, e às vezes até sabe, o que aquelas almas fizeram. A gente não tem noção do que aquelas almas fizeram. Mas o amor do Cristo é tão grande que ele envia missionários para resgatar nas regiões mais difíceis que aquelas almas se encontram e estender a mão. E o nosso papel é ajudar a acolhê-los.
Quando o médium recebe um espírito em dificuldades, em difícil situação, ele está ali dando de si mesmo para que ele se levante. Quando o doutrinador tenta conduzi-lo para o caminho do amor, ele está tentando fazer com que ele saia daquela situação de cansaço. Porque muitas vezes ele cansa e mergulha, e renuncia, e esquece de viver. E aí o tempo tem que ser respeitado, o tempo de cada um. Cada um quer viver o seu luto, cada um quer viver a sua tristeza, cada um quer viver a sua melancolia. E por mais que o Cristo diga, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, a gente não tem ainda ouvidos de ouvir. Mas ele continua chamando. Por quê? Porque as palavras do Cristo são eternas. Elas estão presentes o tempo todo. Então, minha irmã, o fato de cansar não é privilégio seu, é condição de todos nós que somos ainda pirilampos. Pirilampos. A gente ainda é vagalume, que acende uma luzinha, depois apaga. Acende uma luzinha, depois apaga. Estamos muito distantes da condição da luz que brilha, como o sol, que brilha permanentemente, né? Porque são séculos de trevas para instantes de luminosidade, né? Então, a doutrina espírita nos coloca diante desta realidade. Não pensemos que somos o sol. A gente mal é um vagalume que começa a acender uma luzinha, depois apaga. Só é pisar no meu pé. A luz radiante vira a confusão, né? Nós somos assim, ainda imperfeitos, né? O apóstolo Paulo dizia, infeliz o homem que sou. Não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Isso era Paulo. Esse, Rita, era juntinho do Cristo, né? E ele dizia... É o mesmo. É o mesmo. A embalagem mudou um pouquinho, mas é o mesmo. Eu vinha sobre uma reflexão hoje para cá nesse sentido. E você já falou, eu canso e tal. Mas tudo está à nossa disposição. Agora, nessa vida, nessa existência, nós temos essa possibilidade de, se eu mudar a minha forma de pensar, lógico que vamos chegar. E nada está distante. Está em nós. Nada. Porque, como você mesmo disse, o sublime da criação, o sublime da divindade é isso. Eu quero tempo para que assim possamos enxergar. Sim. E é isso que está acontecendo. Esse momento aqui agora é um deles. Sem dúvida. São sempre portas que se abrem, né? Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Né? A criancinha pode entrar. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não têm no coração. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Não tem outro caminho. É praticar a lei de amor, a lei de caridade. Essa é a senha de acesso ao convívio nos patamares onde vivem o Cristo e os grandes espíritos superiores. Eu estava estudando ontem na obra de André Luiz. A gente muitas vezes quer que os espíritos superiores venham até nós. Mas é o contrário.
A gente é que tem que ir até eles. E como é que a gente vai até eles? Praticando a lei de amor e a lei de caridade. É assim que a gente se eleva. É a gente que se eleva. Né? A gente que tem que se elevar. A gente às vezes cai e fica... eu queria que Jesus viesse aqui me salvar. Papai, Jesus já mandou as palavras, né? Tem uma página de Caminho, Verdade e Vida, alguma coisa desse tipo, que é como se dissesse, já pensou se você estivesse evocando Pedro, o grande apóstolo, e ele aparecesse na sua frente e dissesse, diz, Edmundo, o que é que tu quer? Eu ia dizer o quê? Mas, pai, não é nada não, foi engano. Desculpa, eu liguei errado. Desculpa, eu liguei errado. Porque a gente fica o tempo todo ligando. Maria, me ajuda. Mãe de Jesus, socorro. Jesus. Aí chega Jesus e fala, bom dia, Cida. Pois não, você me chamou. O que é que eu não lhe disse ainda? Qual foi a aula que você faltou? Qual foi a passagem do evangelho que você não entendeu? Qual foi o exemplo que faltou na sua jornada? Né? Então, mas não é. Então chega assim. Hein? Sim, eu sei. É. A gente assiste a aula, depois ele coloca na prática, e quando ele coloca na prática, a gente quer correr. É sério, é? O cara fala, é sério, é? É verdade, é? Eis porque todas as instituições humanas, aquela frase do começo, né? Todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras serão estáveis. É a estabilidade emocional. Quando é que a gente vai adquirir essa estabilidade emocional? É quando não sou eu mais que vivo. É o Cristo que vive em mim. Aí é Paulo, convertido de Damasco. Aí, Saulo, para se converter em Paulo, a conclusão, o arremate, a sublimidade foi, não sou eu mais que vivo. É o Cristo que vive em mim. Aí é a atitude do Cristo externalizado pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, né? Não. Essa ação, assim, né? Não sou eu mais que viver em mim e sim Cristo, né? É muito complicado. Então, é difícil, não é complicado. É difícil você atingir isso daí. Né? E até porque, por olhares assim, que vão se atravessando ao teu caminho, quando tu começa uma mínima possibilidade, assim, uma coisinha pequenininha, uma grande buscada, mudar a sua atitude, os teus olhos atravessar. É por isso que Emmanuel dizia, começar é fácil. Continuar é difícil. Concluir é crucificar-se. Emmanuel nos diz isso, né? Concluir, permanecer é crucificar-se. E a crucificação de hoje não é mais você ser pregado numa cruz. A crucificação de hoje, não é o sacrifício de hoje, não é mais morrer pelo Cristo. O sacrifício de hoje é viver pelo Cristo. E a gente viu aqui que não importa se é numa choupana ou se é num palácio, não importa se é um político ou um varredor, todos podem viver pelo Cristo, com o Cristo, né? Esse é o mecanismo da casa edificada sobre a rocha. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Considerando o período de tempo que a mensagem cristã se encontra entre nós, faz um tempinho que a gente já ouve isso, né? Ou será que a gente está encarnando pela primeira vez? Tem algum novato aqui que não conhecia o Evangelho? Por certo, não, né? Entende-se que um esforço maior deva ser levado avante pelos cristãos, ou pelos que se dizem cristãos, né? Notadamente o espírita, que detém maiores esclarecimentos sobre as consequências dos seus atos, no sentido de vivenciá-la. A gente já sabe o que é que pode
acontecer, né? A gente já sabe a expectativa do porvir, porque a gente já sabe que quem planta ventos colhe tempestades. A gente já não pode mais dizer que não sabia. Essa é a questão, né? Tendo em vista esta orientação do apóstolo Tiago. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Né? Então a gente tem que sair da plateia e ir para a ação. A gente tem que ir para a ação. Todos nós somos protagonistas de nossa vida. E ninguém está onde está inserido à toa. Todos nós temos uma missão e uma tarefa a ser desempenhada, a ser cumprida. Né? Então, oi. Naquela parte que diz, entende-se que o esforço maior deva ser levado avante pelos cristãos. Essa parte aí, notadamente o espírita, que detém maiores esclarecimentos sobre as consequências dos seus atos, no sentido vivencial. Aí a gente retoma aquela questão que toda vez a gente fala assim, né, da necessidade que às vezes as pessoas vêm com a gente e dizem, ô tia, mas o espírito pensa o que sobre isso? Isso. Mano, tu pode dar uma ajuda, ou então quando o telefone toca, né? Eu tenho recebido muita indicação de, ai, me ajuda, bota na não sei o quê, bota no sei onde. É exatamente isso aí. E só pode saber disso aí, notadamente, um espírita que detém maiores esclarecimentos sobre a consequência dos seus atos, você tem que estar estudando, porque senão você não... É a nossa responsabilidade. Exatamente. O que é que a gente está fazendo com o talento que a gente recebeu? O que é que a gente está fazendo? Porque, de repente, pode haver uma intuição, não pode? Uma amiga tua que quer saber alguma coisa que precisa ser consolada. Aí pode ser que tenha um mentor, um guia dela, fala, liga para a Rita. Não pode? Por que ele está mandando ligar para a Rita? Porque ele imagina que Rita, pelos conhecimentos e esclarecimentos que ela já possui, vai ter o que dizer. Vai ter consolo, porque a doutrina espírita é consolação. A gente vai consolar. Baseada em quê? No Evangelho. À luz da doutrina espírita. É o que a gente vai fazer. A gente está aqui para isso. Então, nós somos esse vagalume que é inserido no meio de uma sociedade ainda em trevas. Então, onde a gente estiver, você já viu o poder de uma faísca no meio da escuridão? Uma réstia de luz num quarto escuro, ela muda a perspectiva. A luzinha do ar-condicionado ou da televisão ou do rádio que acende, ela já muda o panorama da escuridão. Assim somos nós. A pequena réstia de luz que sai de nós, por essa perspectiva, já ajuda a iluminar. Então, que brilhe a vossa luz. Não se coloca uma candeia debaixo do alqueire, e sim no velador. Porque o velador é aquele lugar que você colocava o candeeiro. Porque a luz estando em cima, o que é que acontece? Ela ilumina a casa toda. Então, nós estamos inseridos no núcleo familiar ou social que nós estamos para que ilumine a casa toda. É por isso que Chico Xavier e Divaldo diziam, nós somos postes, temos que ficar distantes para que a gente possa iluminar a maior quantidade de pessoas. Né? Então, isso que você falou é uma grande sabedoria, porque eu acredito nisso. Na pandemia, como houve muito desespero, e aí, como a Rita falou, muitas pessoas me procuraram, e muitos também não eram espíritas. Mas que eu não conhecia alguns nem que sabia que o sofrimento delas era causado pelas próprias atitudes. Assim, isso você está ensinando. Mas aí eu pensei assim, deixa eu montar um grupo de estudo, né, com ele, né, vai funcionar. Eu sabia até o limite daquilo. Aí eu falei, eu vou fazer isso, será que vai ser bem perdido para mim, eu sabendo que a pessoa não estava disposta a fazer isso que o Evangelho nos mostra. Mas depois a gente vai estudando e vai entendendo isso. Da mesma forma que as pessoas estão tendo oportunidade de
tem a mudança, vai acontecer a mudança, para mim também eu estou na mesma situação. Claro. Então, qual o meu dever como cristã? É acolher, né? E aí comecei. Você sabe que aconteceu, houve assim, 2 pessoas do grupo que hoje conseguiram seguir o caminho. Já foi a semente, né? Estão no mesmo caminho, mas o grupo em si, quando acabou a pandemia, cada um começou a eu estou ocupada, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ir para casa de espírita, não tenho tempo. Mas, eu vou te dizer, nesses 2 anos de pandemia, assim, que eu voltei desse grupo, a cura veio muito mais para mim do que para ela. Foi por isso que eu criei o canal no YouTube, para poder todo dia estar gravando uma mensagenzinha, porque ali eu tinha o compromisso, o compromisso de estudar alguma coisa e de passar, porque era para não endoidar também, né? Porque você fica dentro de casa o tempo todo, então a gente vai criando isso, né? Então, a gente é esse vagalume que tem que iluminar onde a gente estiver perto, né? Falsos discursos enganaram os indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectiva de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico, em proveito da sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade dos nossos deveres. Isso aqui ele está mencionando em relação a falsos discursos, né, que enganaram indivíduos, famílias e nações. A gente tem que ouvir o discurso certo, a essência da mensagem do Cristo, porque houveram muitos falsos profetas, que ainda hoje existem muitos falsos profetas. Por isso que a gente, enquanto espírita, a gente tem que ter muito cuidado com a proliferação de informação que está nas redes sociais, né? A quantidade de canal, a quantidade de palestra, a quantidade de informação é muito grande. Então, na internet tem muito acesso a muita coisa. Então, tem o joio e tem o trigo. A gente tem que entender o que é que a gente está estudando ali dentro, né? Então, o amigo do Cristo tem que valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. A realização necessária é cumprir a palavra do Mestre em nós. Isso é o papel mais importante que a gente tem na nossa vida. É servir ao Cristo. E servir ao Cristo, a gente viu que a gente serve em qualquer lugar, sob qualquer forma, né? É o que mais importante a gente faz na vida. É servir ao Cristo. E ponto, né? Não tem outra coisa, né? Fazendo uma reflexão mais apurada, percebemos que não conseguimos nos furtar de certo constrangimento, de vergonha mesmo, quando deparamos-nos com a interrogação do Mestre. E por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Né? A gente fica com vergonha, né? Assim, eu só vivo falando de Jesus e aí? Né? Então, a gente fica constrangido, está sendo questionado, digamos assim, né? A gente já dá para ter essa sensibilidade, né? E porque está em Caminho, Verdade e Vida, lição 47, e por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Tem muita gente que diz que quando eu morrer eu quero virar santo, né? Mas enquanto eu estou na terra, não, eu posso ser o diabo, né? Mas quando eu vou morrer, eu vou virar santo, né? Não se compreende. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo,
em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. É aquela história. Chama Pedro, chama Maria, chama Jesus, né? Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. É como se Jesus mandasse uma psicografia direta. Oh, manda essa carta aqui para Edmundo. Mas tem muita gente Precisa. que até aqui, né? É. Pessoas que não conhecem esse tempo, que alguém Vai. fazer, Tem. Querem isso, né? Querem essa exclusividade, né? Acreditam-se merecedores de dádivas celestes. É isso aí que você está dizendo, né? E acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhe mistura à vaidade, anulando-lhe as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados. Ignoram que o serviço dele é aquele a que foram chamados. Por mais humildes que lhe pareçam as atividades a que se ajustam, na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Ou seja, todo lugar é útil para o nosso trabalho, para servir o Cristo. Todo contexto é o que devemos estar. É como se diz, ninguém deve abandonar o seu posto de trabalho, porque é lá que a espiritualidade vai lhe encontrar quando precisar de você. Se a gente abandona o posto de trabalho, quando a espiritualidade precisar da gente, vai procurar a gente aonde? Né? Então, você está no posto de trabalho que foi considerado a ficar. É lá que a gente tem que servir ao Cristo, com todas essas informações eternas. Quem se aposentou depois de 32 anos, quase E o que é que Jesus... E o que é... É o posto da americana. eu sempre figurado na palavra. Quem se, Tem uma inquietação quando vou parar. quem se aposentou, Andréia, foi a professora. A servidora do Cristo. Fugir da cidade, ter que me dar trabalho. A servidora... Não tem mais nem rochedo, não. A servidora do Cristo, a servidora do Cristo não se aposenta. O que é que Jesus disse? Meu Pai trabalha até hoje e eu também, né? Então não tem. Agora, mas isso na sala de aula. O que é o trabalho do servidor do Cristo? Por isso que o professor ele tem 25 anos para se aposentar. Não é 25 não, meu filho. É não? Ah, e a lei? É quanto? É 20? Brasil, quase que eu morro lá esperando. Bom, eu pensava que era 25. Era. É porque eu sou velho. Então, eu pensava que era 25. Brasil, Sim. você encarnado no Brasil, sei lá na Europa, viu? Eu pensava que era 25 anos o professor, né? Mas tudo bem. Porque o desgaste é maior. Né? O desgaste é maior dentro de sala de aula, o embate. Porque o professor é essa categoria profissional que nasceu para ensinar. E nós somos evangelizadores em toda parte. Evangelizar é ensinar com Cristo. Ensinar com Cristo. Isso é evangelizar. Ensinar com Cristo. Né? Ensinar com Cristo é evangelizar. E onde é que você evangeliza? Em todo lugar que você for chamado a evangelizar. Né? Então vamos em frente. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras é o texto do Evangelho. E as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha.
e vindo a enchente, bateu com ímpeto e corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína naquela casa. A pessoa que ouve e coloca em prática a mensagem cristã revela-se como sendo sábia, prudente, orientando-se pelo Evangelho. O espírito se coloca acima das coisas transitórias. O espírito se coloca acima das coisas transitórias. Professor, advogado, médico, profissional de TI, nutrólogo, são coisas transitórias, comuns da vida no plano físico, porque segue o roteiro moral seguro de combate às imperfeições que ainda possui. Nisso se resume a edificação da casa sobre a rocha. Mas, além dos títulos transitórios da matéria, nós somos espíritos eternos. E temos que edificar a casa do Espírito, porque é esta casa do Espírito é que vai nos dar a serenidade. Né? A frase evangélica, qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, está dirigida a quem a ouve com atenção, a quem se esforça em entender ou assimilar a lição para, em seguida, colocá-la em prática. A vontade de se transformar em pessoa de bem é o primeiro passo em continuidade. É necessário vivenciar esse propósito. É vivenciar a palavra do Cristo. Essa coisa da gente se apegar a só pode servir ao Cristo enquanto estiver na vida útil, na vida ativa, é por isso que tem muita gente aposentada que entra em depressão. Porque acha que a vida acabou. Porque o telefone não toca mais. Porque as pessoas não entendem que quem era importante enquanto a pessoa estava na vida útil era o CNPJ. E nós somos apenas um CPF. Então, quando a gente se coloca e se confunde com o CNPJ que a gente exerce, a gente, quando deixa de ter o CNPJ, a gente entra em parafuso. Porque a gente entra que deixou de ser importante, já pode ser jogado fora. Eu não tenho mais o que fazer. Mas eu nunca fui CNPJ. Eu sempre fui CPF. Eu apenas estou servindo no posto em que fui colocado naquele momento. É por isso que a Casa Espírita está de portas abertas para todos aqueles que querem trabalhar. E cada um de vocês encontra uma atividade para fazer, do varredor ao político, na choupana ou no palácio. Aonde tiver atividade digna, é trabalho. E todo trabalho é serviço do Cristo na vinha do Senhor. Isso é que é importante. Apenas a gente não tem mais a necessidade da paga material, porque a gente precisa preencher os nossos corações. E não tem dinheiro no banco que acerene um coração aflito. Né? Mas existe consciência tranquila que acerene o nosso coração. É aquela consciência tranquila de deitar tranquilo, consciente, porque passei o dia administrando 5 meninos brincando lá em casa. Você fez o seu papel. A gente mencionava aqui que no nosso lar a paga de bônus hora para a dona de casa é dobrada. Por quê? Porque é uma atividade digna e reconhecida. Porque quem é que equilibra o lar? Se não tiver uma dona de casa? Não é serviço do Cristo? Não é serviço do Cristo? Se não for assim, como é que faz? Não é? Então, a gente tem que entender esse mecanismo, que muitas vezes é marginalizado na Terra. Ah, você é do lar? É do lar. Né? Você é do lar. Mas, veja, a gente tem que entender os mecanismos da vida e crescer e evoluir, né? Mas vamos para frente. Quem aqui ia falar aí alguma coisa? Não, eu queria lembrar que ela falando de professor agora, eu vou falar aqui, vou compartilhar com vocês uma história, que foi uma coisa que me inspirou. E eu acho que muitos pessoas dessa professora, que eu tive no primeiro ano, Olga, que foi inesquecível. Deixa eu só concluir aqui, por causa do horário, para gravar aqui, aí depois, quando terminar, tu fala. Está guardada aí a história de Olga. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso está em Pão Nosso, capítulo 9. Olha aí, doutora Rita,
Os grandes pregadores do Evangelho, que não é meu caso, pode ser materialmente, sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Os grandes tribunos que falam do Cristo sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, né? Na galeria dos tipos veneráveis da fé. Aquele ali é diferente. O que ele está dizendo aqui, entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, o Evangelho, efetivamente não foram esquecidos. A vigilância é indispensável ao justo testemunho. Não adianta eu apenas falar, eu tenho que testemunhar, vivenciar, não é? É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado, é indispensável, mas o aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. Então, meus irmãos, às vezes a gente pensa apenas que a mensagem do Cristo chega apenas para os oradores inflamados, que são portadores dessa edificação da casa sobre a rocha. Mas ele está dizendo aqui que não, que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas da fé. Destaca que todos os discípulos, aquele que lhes ouve ensinamentos e os pratica, Jesus destaca isso. Então, no silêncio dos lares, no silêncio das famílias, guardando para si nesse interior, construindo essa catedral, nós podemos construir o reino dos céus na terra. A gente não conhece a realidade de quem é circunspecto, de quem é calado. A gente não sabe a realidade que cada um de vocês carrega nos seus lares, nas suas famílias. A gente não sabe as dores que cada um carrega, as provas que cada um tem que equilibrar, os desafios que enfrenta ao equilibrar uma família assim ou assado. Todos são portadores da boa nova e da boa fé e deste ministério de construir a casa edificada sobre a rocha. Não é preciso a gente pregar para a gente exemplificar o evangelho do Cristo. Muitas vezes um calar fala mais do que 1000 palavras, né? Então, esta é a casa edificada sobre a rocha. É a gente internalizar o que Jesus nos ensinou e praticar, para que a gente não ouça mais essa expressão de que todo aquele que escuta essas palavras e as pratica é um homem, e que não pratica é um homem sensato. Que sejamos homens prudentes, que ouvimos e que praticamos e construímos a nossa casa espiritual sobre a rocha. Esse é o nosso desafio, né? Porque construída sobre a rocha, a gente vai enfrentar todos os desafios e as intempéries que o mundo se apresenta e ela não vai ruir, né? Então, que Jesus nos abençoe e eu vou ficar por aqui e vou ouvir agora, vamos todos ouvir agora, antes de terminar,
a história de Olga. Vamos lá.